Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo novamente. Bom dia, São Caetano. Mais um dia do Medita São Caetano, em parceria com a Prefeitura de São Caetano, juntamente com a Secretaria de Cultura. Acabei de conversar aqui com o Campo, de falar com ele. Ele vai entrar aqui com a gente. Está tudo certinho. Estava só terminando de tomar o seu café da manhã. E eu vou convidá-lo aqui. E aí, foi legal a live de ontem? Bom dia novamente, Will. Bom dia, Carla, novamente. Já falei com o Campo, só estava terminando de tomar o café da manhã dele e nós já iremos conectar aqui. Gostaram da live de ontem? Foi legal? Conseguiram fazer a meditação do Yoda? Hoje eu estou aqui até com o meu kimono aqui para a gente receber o Campo, devido ele ser um monge do Zen budismo, né? Vou enviar aqui também para o nosso amigo Ronaldo, que estava online já. Prontinho. Então, para quem não sabe, o Zen budismo, o Zen, né, é uma filosofia aí que nasceu na China e aí depois ela se difundiu muito mais fortemente no Japão, né? E foi lá que ela se popularizou. E dentro do Zen nós temos várias... Ah, muito obrigado, Carla. Tava legal então a live de ontem. Então, dentro do Zen, nós temos várias práticas. Uma delas é o Zazen, que é a meditação. Nós temos também a Ikebana, temos o Shodo, que é a caligrafia. E hoje... Ah, agora sim. Agora ele está aqui. Só basta convidá-lo. Agora. Agora o monge Campo entrou. Bom dia, monge Bom Campo. dia, Bom com o senhor? tudo bem, tudo tranquilo. Tava terminando de tomar o seu cafezinho da manhã? Pois é, bom dia. Bom dia. Deixa eu colocar aqui meu celular, que ele saiu do suporte. Bom, mestre, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho sobre a sua história, né, sobre a sua experiência dentro da meditação. Fizesse uma breve apresentação para quem ainda não conhece o trabalho do senhor. Tudo bem, bom dia a todos. Meu nome de batismo é Bento e o nome búdico é Campo. Cada vez que uma pessoa se ordena como budista, recebe um nome búdico. E o meu nome significa compreensão do Dharma. Sempre me interessei por religião. Desculpa. Sempre me interessei por religião. Estudei o cristianismo durante muito tempo, nasci num lar cristão, frequentei a Universidade Católica e dentro dessa busca eu acabei entrando no templo Bushinji, que é um templo zen budista, e fui ajudar no trabalho de revisão de tradução de textos para a USP e acabei me tornando budista. Encontrei no budismo a grande explicação que eu precisava para a doutrina cristã.
a minha conclusão é que a doutrina cristã é preciosa, e que ela não é seguida, infelizmente, pelos cristãos, não é entendida. Eu só fui entender realmente o cristianismo quando me tornei budista. E estou há 16 anos praticando budismo, acabei me ordenando monge, e hoje presto meus serviços no Templo Bushinji, na Rua São Joaquim, 285, na Liberdade. Estaremos fechados até o final do ano, por conta da pandemia, mas eu continuo fazendo meu trabalho dentro do meu espaço, recebendo convites, enfim, continuamos trabalhando no sentido de responder perguntas, porque dentro da nossa escola a transmissão é sempre feita diretamente de mestre a discípulo. E como mais uma etapa desse trabalho, eu estou aqui hoje fazendo essa live com meu amigo Luiz e respondendo perguntas como de costume. E aqui, mestre, eu queria mostrar para o senhor que eu estou fazendo uma homenagem aqui para o senhor. Eu estou com um kimono que a minha esposa me deu, ó. Ah, que legal! Um kimono de festividades, porque eu pensei, provavelmente o mestre vai estar com algum kimono do Zen também, então eu vou estar com o meu kimoninho branco. Eu sou um cara meio rebelde, deixa eu levantar para vocês verem, mas eu sou um cara meio rebelde. Eu deveria usar o manto de monge o tempo todo, usar essas roupas, mas quando eu me visto assim, todo mundo me dá o lugar para sentar, todo mundo me faz favores, então não tem graça ser monge vestido assim, né? O legal é ser monge vestido de uma maneira natural e paisana, porque aí sim as pessoas me pisam no pé, não me dão o lugar, e aí eu testo a minha tolerância, a minha paciência, e aí eu consigo falar com as pessoas sem essa formalidade toda. Ah, mestre, essa coisa toda aqui. Eu acho isso aí uma coisa assim muito artificial, né? Na verdade, quando eu estou lá no templo, às vezes eu estou sentado entre uma cerimônia e outra, a pessoa vem, ah, mestre. Eu fico pensando, que será que ele pensa que ele vai ganhar com isso, né? Às vezes eu vou lá para o canto para que ninguém vá lá fazer reverências para mim, mas o jeito chega a atravessar a sala inteira, a cozinha, sei lá onde eu estiver, e vai lá onde eu estou. Ah, mestre, oh, meu Deus do céu, eu pareço uma pia de água benta. Né? E é muito interessante que o senhor já chegou dando um grande ensinamento, né? O ensinamento aí da humildade. Por mais que o senhor tenha todo esse estudo, tudo, o senhor prefere exercer e exercitar a paciência, a compreensão, todas essas qualidades, né? Sim. Eu queria saber uma curiosidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, dentro do budismo tibetano, dentro, até mesmo, outro dia nós estávamos entrevistando um monge chamado Dada Pavananda, que ele é do Tantra Yoga, a vestimenta deles é laranja. Existe uma explicação para no Zen a vestimenta ser preta? Sim. Na antiguidade, os monges eles coletavam retalhos de tecido no lixo para recortar e confeccionar os mantos. Então havia até uma qualidade desses retalhos, quanto mais velhos, mais sujos, então mais valiosos. E esses retalhos eram lavados, recortados em retângulos para serem costurados e fazer o manto. Só que retalhos eles são de cores variadas, né? Cada um pedaço de uma roupa. E aí, para que o manto ficasse de uma cor só, tinham que ser tingidos. E aí que vem a história. Na Índia, na parte mais baixa, nas planícies, o corante mais à mão, mais comum, era a cúrcuma. E a cúrcuma é amarela. Nas montanhas, nos lugares mais altos, eles eram mais sofisticados, eles tinham a púrpura.
que é o corante tirado do açafrão, da flor do açafrão. É um corante muito mais raro, muito mais caro. Esse manto, então, é um vermelho muito vivo, né? Púrpura. No meio do caminho entre os Himalaias e as planícies, eles misturavam um pouco de cúrcuma com um pouco de púrpura e aí o manto ficava alaranjado, né? Cor de laranja ou cor de abóbora. Amarelo para abóbora. E na Índia e na China, o corante mais comum era o nanquim, que é preto. Então, de acordo com a região e o corante mais comum naquela região, então a cor do manto é assim. Então, nós usamos o manto preto por tradição, porque na Índia e na China se usava mantos pretos. E o tibetano, como ele está lá no Himalaia, e é uma tradição um pouco mais pobre, porque havia também essas comunidades mais ricas e mais pobres, e o tibetano é uma tradição que não era o mais pobre de todos, mas também não era o mais rico. Então, eles usavam mantos alaranjados. E essa tradição se mantém até hoje. A gente é distinguido por isso, pela cor do manto e pela origem das primeiras escolas. Muito interessante. E o senhor está falando agora de escolas, eu queria saber isso também, que é uma curiosidade que eu tenho. Dentro do Zen existem várias escolas, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito a monja Coen participando de programas de televisão, de entrevistas. É uma única escola dentro do Zen ou dentro do Zen budismo existem várias linhagens? E ela participa de uma outra linhagem diferente do senhor? Como é que funciona? O Zen budismo faz parte de uma vertente, uma grande vertente, chamada de budismo Mahayana. Na verdade, quando o budismo começou a ser ensinado, ele era muito difícil de ser entendido. Então, as pessoas do povo tinham dificuldade de acessar esses ensinamentos. Então, eles dividiram em duas grandes vertentes. O Hinayana, que é pequeno veículo, pequena escola, né? Era ensinado mais aos monges, aos nobres, às pessoas que tinham mais tempo para estudar e tinham uma condição intelectual, sei lá, mais vantajosa para que pudessem estudar essas coisas. E aí o Mahayana, que é chamado de grande veículo, isso foi adaptado para diversos povos. Então, foram assim formas de ensinar de acordo com a capacidade das pessoas entenderem. O Hinayana só deu uma escola, que é a escola Theravada. E o Mahayana deu assim milhares e milhares de escolas. E quando esse budismo Mahayana veio da Índia para a China, né, foi recebido, o Bodhidharma, que é o monge que trouxe isso, foi recebido por um estirpe de guerreiros, monges guerreiros, que deram origem a uma escola chamada Chan. Essa escola Chan é a precursora do Zen. E o Zen deu como escolas principais duas vertentes bem grandes, que é o budismo chinês e coreano, chamado de Zen Rinzai, e depois o budismo japonês, que é chamado de Soto. Essa escola tem 800 anos, mais ou menos, a escola Soto Zen. Existem outras escolas menores, mas as duas principais são essas. A sino-coreana, que é o Rinzai, que é aquele budismo, aquele Zen budismo, onde o mestre e o discípulo conversam, então o mestre tenta tirar o discípulo do pensamento lógico. Por exemplo, você já ouviu o som de duas mãos batendo palmas. Então, agora ouça o som de uma mão só. Então, são afirmações que fogem à lógica cartesiana e que tendem a levar a pessoa a sair da dualidade, da comparação, da avaliação e da ilusão. Isso é chamado de budismo da iluminação momentânea. Então, o sujeito vai estudando, chega uma hora que ele se ilumina, ele entendeu tudo. A nossa escola, não. A nossa escola é chamada de budismo da iluminação gradativa. Ou seja, você vai evoluindo, vai estudando,
E você tem hora que você acha que entendeu tudo, tem hora que você acha que não entendeu foi nada, e assim a gente vai estudando, estudando, e aí a gente vai se tornando cada vez mais próximo da iluminação. Mas para nós, a própria iluminação é uma ilusão. Então a gente nunca vai chegar na ilusão, né? Então essas são as duas escolas Zen principais. A monja Coen, que você mencionou, ela é da mesma escola, Soto Zen, que eu, tá? Ela é uma pessoa que está tentando adaptar a forma de ensinar para a forma ocidental. Porque o japonês ele espera que você vá lá perguntar alguma coisa. Não, o ensinamento é sempre direto. Então, nós dizemos que monges não fazem palestras, monges não dão aulas, os monges eles não fazem proselitismo. Então, não é hábito nosso fazer o que ela faz, ou seja, dar palestras, dar entrevistas, dar coisas desse tipo, a não ser em casos especiais. Mas é uma tentativa dela de tentar trazer isso para a forma do brasileiro entender a coisa. Que isso fosse ficar só restrito ao nosso templo, um grupo muito pequeno teria acesso, e principalmente os descendentes de japoneses. Então, ela tem um trabalho, uma obra, um ideal, que é um pouco diferente do que nós fazemos. Então, ela tem o templo dela e é subordinado à matriz, que é o templo que nós frequentamos, que é a sede da América do Sul. Mas é a mesma escola. Certo, muito legal. E o que eu acho mais legal sempre de conversar com o senhor é que o senhor consegue pegar esses assuntos tão complexos e tão delicados e sempre trazer alguma piada, alguma coisa engraçada na história. E aí o senhor sempre faz a gente rir. Eu queria saber de, assim, por exemplo, o pessoal, eu mesmo, às vezes a gente olha um monge, parece que a pessoa já nasceu monge, né? Parece que ela, tipo, puf, tá ali. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o senhor um dia já foi um bebê, cresceu, vivenciou muita coisa. Então eu queria que o senhor contasse pra gente uma curiosidade. Qual foi a primeira vez que o senhor teve contato com a meditação? Na verdade, eu fui para lá para o tempo porque eu frequentava uma igreja japonesa que diziam que a origem deles tinha sido dentro do Zen budismo. Então ficou essa curiosidade de saber como era o Zen budismo. E quando eu conheci, naquele tempo a monja estava no templo do Shinji. Ela era a abadesa desse templo. Depois que ela saiu, fundou o templo dela. Mas foi interessante, porque ela fala português, então a facilidade foi muito grande. E nessa época, o Templo Purchinche havia sido convocado para fazer uma revisão das traduções dos textos para a Escola de Religiões Orientais, né, para a cadeira de Religiões Orientais da USP. E para estar no templo é preciso que a gente tenha alguma coisa para fazer lá. Então, o que eu podia fazer era ajudar nessas revisões de tradução. Como eu tenho facilidade com idiomas, e lá havia pessoal que estudava sânscrito, gente que entendia Pali, chineses que eram bons com ideogramas chineses, os próprios japoneses. E eu entrei no grupo de inglês. Então, trabalhei com outras 22 pessoas durante 2 anos e meio traduzindo textos. E acabei me tornando budista. Só que para estar lá, como a gente não prioriza nenhuma atividade intelectual, mental, né? Por isso que a gente fala que a gente não dá palestra, não conversa, porque para nós a conversa ela é secundária, né? Para nós o fundamental é a prática, e a prática nossa é a meditação, né? Aí eu tinha que meditar para poder estar lá, meditar e fazer os trabalhos do templo, ajudando com o dia a dia. E cada vez que eu ia meditar, eu ficava pensando, bom, naquele tempo eu tinha estacionamentos, e aí era uma pessoa assim extremamente estressada, né, nervosa, preocupada, e ficava assim sentado meditando, porque tinha que meditar, era a regra, né? Ficava pensando aqui com os meus botões. Enquanto eu estou aqui sentado, o mundo está acontecendo lá fora, estão me roubando, estão batendo no carro, estão fazendo um monte de coisa. E eu aqui sentado feito um bobo olhando para o chão, né?
Mas acontece que quando eu saía do templo, o trânsito parecia melhor, né? As coisas começavam a acontecer de maneira mais fluida. E no dia seguinte, quando chegava na metade do dia, já tinha terminado o meu serviço. Ou seja, eu era o mesmo, o trabalho era o mesmo, só que eu estava mais centrado, com a cabeça mais descansada, conseguindo ser mais eficiente. E aí, cada vez que eu sentava para meditar e que eu pensava, que vinham esses pensamentos na cabeça, puxa vida, eu estou aqui sentado fazendo nada, enquanto tem tanta coisa para fazer lá fora, aí eu parava esse pensamento e dizia, não, agora eu vou meditar. Porque eu comecei a ver vantagens nisso. Vantagem do ponto de vista da saúde, vantagem do ponto de vista da eficiência no trabalho. Então, comecei a ver vantagem na meditação. Mas confesso que as primeiras vezes eu achava mesmo que era perda de tempo. Né? Uhum. Entrando dentro da meditação. Pois é, e aí eu comecei a ver que a meditação me trazia assim, vantagens, porque me tornava mais eficiente, mais atento, né? Mais calmo, enfim. Eu comecei a ver que a meditação ela tinha uma finalidade, era um treinamento útil para o dia a dia. Tá. E aí o senhor me corrija se eu estiver errado, mas a meditação dentro do Zen chama Zazen, não é isso? Zazen, zazen, porque meditação se pode meditar de várias formas. Os indianos, os yogis, meditam sentados em lótus e essa meditação se chama vipassana. Então, existe a meditação não precisa estar necessariamente atrelada a uma religião, né? Mas é sempre nos templos onde se pratica mais. Mas existem, assim, dentro da cultura religiosa, a meditação judaica. Os judeus meditam repetindo os nomes de Deus. O cristão medita, tem dois tipos. Né? Tem um tipo de meditação que é muito parecido com o nosso, que é dos beneditinos, da Igreja de São Bento, e existe uma outra forma de meditar, onde eles propõem uma frase, um texto, um trecho da Bíblia e pensam sobre isso. Né? Alguém lê o trecho e depois meditam sobre esse assunto. Existe meditação também taoísta, onde o sujeito tem um instrumento, vai batendo um ritmo e a pessoa vai respirando dentro desse ritmo. Então, existem diversas formas. A nossa meditação é a meditação sentada. A gente senta com as pernas cruzadas, virado para a parede. Isso se chama zazen. Zazen significa sentar mesmo, meditação sentada. E então a gente fica em silêncio, voltado para a parede, tentando não se apegar a nenhum pensamento e nem avaliar nenhum pensamento, não recusar nenhum pensamento. À medida que as ideias vêm, a gente deixa as ideias chegarem e irem naturalmente, sem ficar prestando atenção em nada. E com os olhos semiabertos, porque a gente treina o corpo da gente, o cérebro da gente, a manter essa tranquilidade mesmo com os olhos abertos. Ou seja, em vez de entrar em vigília, da gente ficar estressado, a gente mantém um estado meio que de descanso, de repouso, né? Mas ainda com a nossa atividade mental normal, né? Gastando bem menos energia, como se a gente estivesse num carro, e ao invés de engatar primeiro e ficar acelerando, gastando um monte de combustível sem andar nada, a gente vai mudando de marchas, então o motor fica mais descansado e o carro anda mais. É o que a gente faz com a nossa mente. Então, o zazen é a meditação sentada. Especialmente dentro do Soto, nós chamamos de zazen shikantaza, que além de estar sentado, significa deixar a mente fluir livremente, ficar com a cabeça, não digo vazia, porque ninguém consegue, mas deixar com que a mente não se preocupe nem se apegue a coisa nenhuma. Certo. E aí existe algum motivo pelo qual tem que ser virado para a parede? Não, a meditação pode ser feita virada para dentro, mas como a gente fica com os olhos semicerrados, semiabertos, se nós tivermos movimento, tivermos outras imagens, isso pode nos distrair. Então, virado para a parede, você tem menos possibilidade de se distrair. Então, aí você se concentra.
O segredo é você entrar dentro de você e tentar buscar você mesmo. Tentar buscar a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência. E para isso é melhor que você não tenha nenhuma coisa que possa distrair a sua atenção. Por isso que a gente Certo. fica virado para a parede. E para as pessoas que gostariam de começar a meditar, e têm dificuldade, assim como o senhor teve dificuldade, o senhor teria alguma dica, algum conselho que o senhor poderia dar? Porque tem muita gente que fala, eu tentei começar a meditar, mas eu sou tão estressado que eu não consigo sentar e ficar ali parado, tal. O senhor teria alguma dica, algum conselho para dar para quem tem essa vontade, mas tem essa dificuldade também? A persistência, porque todo mundo é igual nesse sentido. A maioria das pessoas não consegue ficar parado. O corpo da gente reage. Quando você fica sentado meditando, você tem coceira, você tem desconforto, dorme o pé, dói a coluna, se entorta. Isso tudo são reações do próprio corpo, porque o corpo é rebelde. Ele não quer ser submetido, subjugado. Mas, como a gente foi recebido pela escola Shaolin, a gente tem essa mentalidade de disciplina. E essa disciplina, a primeira dela é você disciplinar o próprio corpo. Não, está doendo, mas eu não vou me mexer. Ah, eu estou cansado, mas eu vou ficar aqui. Ou seja, eu mando no meu corpo. Então, começa por aí. Então, uma pessoa que diz, eu não consigo parar de fumar. Como? Quem que manda? É você ou é o corpo? É o vício? Eu não consigo parar de comer doce. Como? Você manda em você mesmo ou não manda, né? Então, o primeiro treinamento é de você conseguir dominar o próprio corpo. Isso demora, isso leva um certo tempo, claro. Depois, com o passar do tempo, você consegue perceber que você se afasta da sua natureza mental, intelectual. A mente é como se fosse uma televisão muito colorida, fica chamando a atenção da gente. Aí, quando você consegue se desligar, você vai perceber, por exemplo, que você acha que passou 5 minutos, já passou meia hora. Ou você acha que, puxa vida, já estou sentado aqui há 40 minutos, não passou nem 10. Então você começa a perder a noção do tempo. Você começa a se desligar do mundo fenomênico e entrar dentro de você mesmo. Começa a perder primeiro a noção do tempo. É quando a gente começou realmente a aprender a meditar. Mas demora ir para todo mundo, independente da pessoa ser jovem ou não ser. O pé vai dormir, vai dar coceira, a gente vai ficar pensando um monte de coisas e a cabeça vira um turbilhão, aí perde a paciência, mas é normal. Então, para todas as pessoas que querem aprender a meditar, o conselho é esse: persistência, força de vontade. O principal é disciplina, especialmente dentro da nossa escola. A nossa disciplina ela é muito rígida. E aí eu gostaria de saber que a gente sabe que o senhor também é professor de Ayurveda, se dentro da filosofia do Ayurveda, da escola do Ayurveda, que ela já é uma escola indiana, existe alguma prática de meditação também. Sim, a meditação vipassana que é a meditação do yoga. O yoga e a Ayurveda são ciências irmãs. E dentro do yoga, a meditação é uma das práticas muito importantes. É, recomenda-se, por exemplo, você não precisa fazer como nós fazemos, de ficar 40 minutos sentados, caminhar 10, sentar mais 40, porque isso é uma coisa para pessoas treinadas, né? Mas, por exemplo, você poderia, de manhã, antes de levantar, senta na sua cama e gaste 5 ou 10 minutos pensando no que vai fazer durante o dia, para depois levantar. E a hora de deitar, você também senta na cama antes de deitar para dormir, senta e passe 5 ou 10 minutos pensando no que você fez durante o dia. Isso é um bom treinamento. E a Ayurveda, ela prioriza essa tranquilidade, esse silêncio mental, né, como sendo uma maneira de você equilibrar o seu sistema hormonal.
Em vez de você ficar produzindo adrenalina, que é uma coisa do estresse, né? Você fica produzindo serotoninas, endorfinas, que são os hormônios do bem-estar. Normalmente, esses hormônios só são produzidos na primeira fase do sono, quando o corpo está se restaurando, se recuperando do cansaço e tudo mais. Se a gente conseguir trazer esse estado para o dia, durante o dia, você puder estar trabalhando e não estar estressado, então você estará mantendo as suas defesas do corpo sempre ativas, sempre eficientes. E aí o seu risco de ficar doente diminui. Essa é a ligação entre a Ayurveda e a meditação Vipassana. Esse resultado ele é uma certeza entre nós. A gente não fica doente. Se você for frequentar um templo budista, você vai ver que a quantidade ou a frequência de ocorrência de resfriados ou mal-estar é muito menor entre o pessoal que medita. Esse pessoal costuma ter muita saúde e viver muitos anos. Agora o senhor deixou aberto aqui para eu fazer uma pergunta interessante para o senhor, que é o seguinte: a gente teve toda essa questão da pandemia, desse negócio do coronavírus e tudo mais. Eu gostaria que o senhor deixasse para a gente, na opinião do senhor, como é que seria o mundo inteiro, se mais pessoas meditassem? Vamos falar aí do Zazen, mas de uma forma geral, se mais pessoas fizessem Vipassana, Zazen, seja lá qual fosse a linhagem, como que o senhor acha que seria o mundo se mais pessoas praticassem a meditação? De novo, vamos voltar à disciplina, né? E puxando pela Ayurveda, a Ayurveda é uma medicina que também é medicina tibetana. A medicina tibetana e a Ayurveda é a mesma, né? Na verdade, uma coisa é becapita outra. Quando o Dalai Lama fugiu lá da Potala, foi para Dharamshala, eles carregaram o que puderam de documentos, aqueles manuscritos e tudo mais. E muita coisa se perdeu. E essas coisas depois tinham backup na Índia. Na verdade, a medicina é exatamente a mesma. E dentro da Ayurveda, um dos nossos grandes patriarcas, Nagarjuna, era o médico ayurvédico, nós temos um conceito. Não existe doença. O que existe são pessoas que ficam doentes. Então, você falou da pandemia. Então, você esparrama o vírus e tem gente que fica doente, morre, e tem gente que não. Ou seja, não é o vírus. Que se o vírus fosse letal, todo mundo ficaria doente e todo mundo morreria. Mas algumas pessoas, elas têm propensão, ou têm uma imunidade mais baixa, ou ela já tem uma doença pré-existente. Então, tem gente que fica doente e tem gente que não fica. E essas pessoas que meditam, que cuidam da saúde, que têm uma disciplina de vida, se alimentam um pouco, cuida da alimentação, se exercita, procura manter a calma, meditando. Se essas pessoas tivessem essa disciplina, a quantidade de pessoas que ficam doentes seria muito menor. Existem doenças degenerativas que acontecem com o passar do tempo, com a idade, isso é inevitável. Existem as doenças externas, você sofre um ferimento ou você contrai uma infecção, isso também é inevitável. Mas as doenças internas, essas doenças que você mesmo desenvolve de origem psicossomática ou comportamental, porque você não come direito, ou porque você não faz exercício, ou porque você dorme pouco, ou porque você não atende às necessidades do corpo. Então, essas doenças são evitáveis. Então, a pessoa que medita, ela adquire uma disciplina. E a pessoa que frequenta um tempo, então aprende também que a comida é um horário sagrado. Na hora de comer, coma, né? Dentro do Zen, isso é fundamental. Quando você fizer uma coisa, faça. Você não tem que comer pensando em alguma outra coisa. Ou comer vendo televisão, ou comer lendo. Você, na hora de comer, pare e coma. Preste atenção no sabor da comida. Mastiga bem, sabe? Na hora de você trabalhar, você trabalha. Não fica pensando no que vai fazer depois de sair dali. Não, na hora de trabalhar, trabalhar. Assim você não erra. Então, a meditação, ela não é somente sentar e ficar meditando. A meditação ocorre durante o dia todo, durante toda a atividade. Você está guiando,
guia. Não fica prestando atenção na paisagem, porque senão você pode se distrair e provocar um acidente. Então, a meditação é uma coisa que você faz durante o tempo todo. Quando você estiver fazendo uma coisa, faça essa coisa. Não fica pensando em distrações que não têm nada a ver com a sua atividade. O senhor deixou uma abertura aqui para uma pergunta que quando eu comecei a frequentar um templo tibetano aqui em São Caetano, a monja sempre falava isso pra gente, que o tempo que a gente passava lá com ela era só um pedacinho da meditação. Ela falava, aqui vocês estão fazendo a meditação formal, só que a partir do momento que vocês ficarem de pé, vocês vão começar a praticar a meditação informal, que é fazer tudo com atenção, né? Então você vai lavar a louça, você está lá com atenção, você está comendo, você está com atenção, você coloca a Sim, sua atenção em tudo que você está fazendo, né? sem dúvida nenhuma. A meditação é uma prática diária, né? Você, na medida em que você se divaga, se desperta, você se perde, né? Então, por exemplo, você está com ruídos mentais. As pessoas não conseguem ficar em silêncio. Ou ligam televisão, ligam rádio, andam com fone de ouvido, está sempre com barulho. E nós preferimos ficar em silêncio. Então, é muito bom ficar em silêncio. A gente medita em todas as oportunidades. Se você vai a um dentista, ou um médico, por exemplo, você está lá na sala de espera, em vez de ficar folheando revista, medita. Se você está guiando e aí o trânsito engarrafou, aproveita e medita. Então, o tempo todo que você tiver a oportunidade, pare e entre dentro de você. Porque é muito confortável a sua própria companhia. A gente está sempre se distraindo, sempre procurando ou coisas visuais, ou coisas auditivas, ou a gente está comendo, a gente está sempre procurando distrair. A gente nunca tem tempo de ficar sozinho com a gente mesmo. E é tão bom. Quando você começa a aprender que é gostoso, que é confortável, que a sua própria companhia é uma companhia muito agradável, então você vai preferir assim. Quando começou a pandemia, as pessoas reclamavam que estavam em depressão. Ah, eu não posso sair, eu não posso fazer isso, pois que as crianças não vão para a escola, o lar se transformava num pandemônio. Aí eu ligava para o pessoal do templo, eles estavam felizes, tá? Nossa, eu estou aqui fazendo nada, que maravilha. Então, para eles, a pandemia foi ótima, estavam de férias. Eu posso que os outros estavam todos estressados, eles estavam aproveitando para ficar ainda mais tranquilos do que já eram normalmente. Então, veja bem a diferença. E até agora eu não soube de ninguém dos nossos que pegou a tal da Covid. Ninguém pegou. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, se tem como explicar, é claro, o que significa a palavra Zen. Zen é um termo que tem uma origem assim, ou talvez a explicação da letra, praticamente, quer dizer meditar, quer dizer estar dentro de você mesmo, né? Então, o Zen é uma coisa que, como explicação genérica, não tem muito a ver com o significado da palavra, né? A palavra meditar, a palavra interiorizar-se, né? Não tem muito a ver com isso. Na verdade, o Zen significa mesmo isso de prestar atenção, né? Então, quando a gente vê aquela letrinha Zen, a gente não se reporta ao significado da interiorização, da forma, do método, mas a gente se reporta à conexão nossa com o universo, à nossa relação com o mundo. Então, o Zen é tudo, é prestar atenção. Se você existem contos e piadas até do Zen que o discípulo pergunta o que é o Zen. Aí o monge pensa um pouco e fala, o pinheiro no jardim. Pronto. Isso não faz sentido. Sim, mas quantas vezes você passou em frente àquele pinheiro e não prestou atenção nele? Vai lá e olha para o pinheiro. Né? Presta atenção no pinheiro. Porque a gente faz tudo assim. Né? Então, o Zen é essa maneira de ser. Né? O significado da letra em si é uma forma de interiorização. Mas
é entrando dentro de você que você encontra o mundo. E o oposto é verdadeiro. Todo mundo fala, eu quero praticar o autoconhecimento, eu quero achar a mim mesmo. Então, nós dizemos o contrário, que para você encontrar você mesmo, você tem que esquecer de você mesmo. Você tem que começar a prestar atenção no mundo. Né? Mas prestar atenção de verdade, não é passar pelo pinheiro e não dar a mínima bola. Para e olha. Olha cada pedra, cada coisa do caminho. Então, o Zen, na verdade, significa isso. Essa interiorização é só um sentido. Né? Meditar é só um sentido da palavra. Mas ela não tem uma tradução que possa ser explicada em português. Não? Zen é um estado de espírito. É muito interessante isso que o senhor falou, porque antes de começar a meditar, eu percebi que eu era muito agitado, né? E aí eu quis encontrar essa paz dentro de mim mesmo e a felicidade dentro de mim mesmo sem depender do mundo externo, né? Sim. E aí eu comecei a perceber que depois que eu comecei a meditar, e depois eu fiz o retiro do Vipassana também, de 10 dias em silêncio e tudo mais, muitas vezes eu passo pelos mesmos lugares e aí você olha assim e fala, nossa, eu nunca reparei que ali naquele andar de cima tem a placa que existe um consultório de um dentista. Pois Eu é. nunca reparei que aqui tem uma árvore com flores vermelhas. E é muito interessante isso que o senhor falou, porque a gente começa a estar mais atento, né? A gente vai domando a nossa mente. E a Valquíria aqui, que está nos acompanhando, acabou de elogiar o senhor. Ela disse aqui, que maravilha um mestre falando. É tão complexo para alguns, mas tão natural ouvindo ele falar. Muito obrigado, Valquíria, de estar acompanhando aqui a gente ao vivo. Mestre, é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou pedir para todo mundo que está nos assistindo, nós estamos aí com a nossa audiência agora no máximo, que apertem o coraçãozinho que tem aqui do lado, porque quando vocês apertam o coraçãozinho, dentro da lógica do Instagram, ele começa a perceber que é importante esse conteúdo para mais pessoas, e aí ele vai nos conectando com mais pessoas. Então apertem aí o coraçãozinho, aperta e segura que ele vai dar um turbilhão de coraçãozinho. Aperta esse aviãozinho que está aqui também e manda para pelo menos 2 ou 3 pessoas para que elas assistam agora, nesse momento, a meditação que o mestre Campbell vai nos passar. Eu gostaria que o senhor, por favor, se possível, conduzisse uma meditação de 10 minutinhos. Como o senhor achar melhor, fica mais fácil para o senhor aqui pela internet, tá bom? Mas antes da gente começar, pessoal, aperta o coraçãozinho e manda para as pessoas que você ama, que você acha importante, beber dessa fonte aí de sabedoria, desse conhecimento que o mestre está compartilhando aí com a gente. Então, mestre, se o senhor puder conduzir uma meditação de 10 minutinhos, eu aviso o senhor quando der os 10 minutinhos para a gente não passar aqui do nosso tempo. Ok, vamos fazer então isso. Nós vamos conduzir uma meditação do tipo da meditação taoísta, que é um processo diferente um pouco do Zen, né? Mas que é mais eficiente, que nos leva a essa vibração mental alfa, uma meditação mais lenta, todas as vezes desde a primeira vez. Então, eu vou bater 3 vezes o sino, aí começa a meditação. E a cada vez que eu respirar, eu vou bater uma madeirazinha. E aí o meu ritmo respiratório não é igual ao de todo mundo, mas pelo menos vamos manter um ritmo. E a gente vai procurar deixar os pensamentos fluírem. Ou seja, não se apega, nem recusa nenhum pensamento. Deixa eles virem sem avaliar, sem julgar, enfim, sem prestar atenção nele. Nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhuma memória. Vamos lá? Aí vocês sentem na cadeira, mas mais na ponta da cadeira sem encostar as costas. Mantenha as costas retas, tá? Alinhando o rosto com o tórax e alinhando a nuca com as costas. Não, a coluna tem que ficar reta. Mantenha 3 apoios, as 2 pernas e a sua coluna. Né? Mantenha os olhos semicerrados, olhe para baixo, não feche os olhos. Encoste a língua nos incisivos superiores, para não salivar. Fecha a boca e respira pelo nariz. E aí, na terceira batida do sino, a gente começa a meditação. Preste atenção, na hora que eu bater o sino,
esse som vai se reverberar. E aí vocês imaginem que esse é um encontro de todos os seres em paz, né? Que a nossa prática siga um ritmo e que traga benefício a todos os seres. Vamos lá? Coloque a mão direita por baixo, a mão esquerda por cima, dessa forma aqui, movimentação para mostrar. Coloque a mão direita por baixo e a esquerda por cima, encoste ligeiramente o polegar e apoie a mão no colo. E aí mantenha as costas retas e começamos a contar a respiração.
Muito bom, mestre. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para o pessoal entrar lá no grupo 995455262. A gente está com um grupo no WhatsApp onde estão todos os palestrantes, todos os entrevistados, para vocês tirarem dúvidas com eles, certo? Então, é o grupo Medita São Caetano. Então, me adicionem lá no WhatsApp e peçam para eu adicionar vocês lá no grupo da meditação. Mestre, nós temos ainda um tempinho e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é, na opinião do senhor, saúde integral. O que é saúde integral, na opinião do senhor? Saúde, por definição, é um estado em que você se sente bem psicologicamente, espiritualmente e fisicamente, né? Então, a saúde depende muito do seu nível de satisfação e de felicidade. Isso dentro da Ayurveda, dentro da prática do budismo, é muito importante. Então, a gente tem que se realizar com aquilo que a gente faz. Não importa qual a opção que você tenha, mas eu dou sempre um conselho fundamental. Do jeito que você come, você vive, né? Então, a gente, ao comer, precisa mastigar 30 a 50 vezes cada garfada. Mastiga, porque é o sabor que vai informar o seu corpo a natureza daquilo que você está comendo. Então, o corpo, para preparar um suco gástrico compatível e fazer uma boa digestão, ele precisa dessa informação. Você não pode comer engolindo inteiro, comer muito rápido, porque a digestão não será boa. Tá? Então, da forma como você come, você vive. Então, você engole tudo inteiro. Né? Você aceita as coisas como elas são. Você não digere, você não mastiga. Então, primeira coisa, coma com calma, num silêncio, num ambiente silencioso, prestando atenção no que está fazendo e mastiga 30, 50 vezes cada garfada. Não coma se não tiver fome, porque o corpo sabe o que precisa. Então, na hora que você tem fome, coma. 3 horas da manhã, salta a geladeira, deu fome, come. Chegou a hora de almoço, você não está com fome, não é hora de comer, porque o corpo não está pedindo. Assim, da maneira que você trata o seu corpo, também você trata a sua alma, você trata o mundo. Então, você sente vontade de ir ao banheiro, não vai, porque você está fazendo alguma coisa e não dá tempo agora. Aí você está com sono, não vai dormir, porque você quer terminar o que estava fazendo. Você tem sede, mas deixa para beber água depois.
e você vai frustrando o seu corpo, né, e vai ficando doente. Mas você não faz isso somente com água, com sono, com cansaço. Você faz isso também com o seu prazer de viver, com a sua vontade, com as suas relações, com tudo. Você acaba frustrando tanto o corpo como a mente como a alma. Então, saúde integral é uma coisa de corpo, mente e alma. Então, você tem que prestar atenção em fazer as coisas todas com calma, uma coisa de cada vez, e fazer bem feito, né? Não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tentar fritar o peixe e olhar o gato. Não, não dá. Você tem que. Pode até fritar o peixe, mas preste atenção no peixe. Você está aqui de rabo de olho, está prestando atenção. Mas não desvia o olho do peixe para o gato, que aí vai queimar o peixe. Sim. E eu queria que o senhor mostrasse também para a gente, antes de terminar a live, os instrumentos que o senhor usou aí para a gente, para conduzir. Tem como o senhor levantar e mostrar para a gente? Tem. Isso aqui é um sino tibetano. Certo. Ah, muito legal. E aqui, isso, muito embora não pareça, é um instrumento musical, que se segura, né? E se bate. Aqui a mão faz uma caixa acústica com a concha da mão, aí se bate em cima do. Muito interessante. Isso é um Pessoal, instrumento novamente, quem ainda não está lá no grupo do WhatsApp, olha aqui, meu WhatsApp está aqui na tela fixado, é o 995455262. Tem que colocar o 11 na frente, porque eu sou daqui de São Paulo e nós estamos falando com o Brasil inteiro, pelo menos, né? E lá nesse grupo tá todos os palestrantes. Então, se depois da palestra aqui vocês tiverem alguma dúvida sobre o Zen budismo, sobre a filosofia do Zen, o Zazen, vocês podem mandar lá no grupo, que aí assim que o mestre vê, ele responde com calma, né? Não dá para responder muitas vezes na hora, porque todos nós temos os nossos afazeres, mas assim que ele der uma olhada lá, ele responde para a gente. E aí a Carla diz aqui: gratidão, mestre, que palestra maravilhosa. A Carla Soltal está dizendo, minha prima. E a Valquíria, ela fala: gratidão, mestre, gratidão, Luiz. Mestre, gostaria que o senhor deixasse aí nos nossos minutinhos finais as suas considerações, sua despedida. Se o senhor quiser deixar algum recado, fica à vontade aí, que esse espaço é todo seu. Se quiser deixar o telefone do templo, fica à vontade, da sua escola, fica à vontade aí. O templo está fechado por enquanto, até o final do ano, então não adianta. As pessoas perguntam muito: mas eu gostaria de aprender a meditar, gostaria de praticar o budismo, e aqui na minha cidade não tem nenhum templo zen. Não importa, o budismo é um só. São muitas escolas, mas a linha de pensamento, a forma de ensinar, a mensagem é sempre igual. Então, não precisam procurar o Zen budismo, o budismo tibetano, o Nembutsu. Se tiver um budismo, vai, né? O que tiver na sua cidade, o que tiver, mas frequentem uma sangha. A sangha é o grupo de pessoas que se congregam para praticar o budismo. Então, essa sangha, não importa se ela é de outro templo, de outra escola, mas, de qualquer forma, você estará chegando onde nós estamos, né? E aí, de preferência de cada um, né? Uns que gostam da forma do Zen ensinar, outros que gostam do budismo tibetano ensinar, outros que gostam do Nembutsu ensinar. Aí não importa. E se vocês Tchau, quiserem... pessoal. Tá acabando aqui.